Olá a todos, sejam bem-vindos. Estamos novamente com Alex Kreiner, analista de mercado, autor e também ex-gestor de fundo de hedge. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Obrigado pelo convite, Glenn. É um prazer estar aqui com você e saúde seus telespectadores e ouvintes. Então temos uma situação que parece estar se tornando mais complexa. Ou seja, nessa disputa na Eurásia, em que os americanos definem os chineses como seus principais adversários, estamos, no entanto, lutando contra a Rússia por meio do proxy ucraniano, uma guerra que estamos perdendo. O Irã também, é claro, foi atacado diretamente por Israel. Suspeito que a próxima rodada possa ser de ataques indiretos, seja na Síria, no Azerbaijão ou em outro lugar. Mas isso também, pelo menos na última rodada, pareceu ser uma derrota. E vemos iranianos e russos se aproximando. Então é um quadro confuso. Gostaria de saber como você vê essa dinâmica entre russos e iranianos. Você acha que eles estão se aproximando por causa disso? Ou até que ponto você acha que eles realmente viriam em auxílio um do outro? Acho que não há dúvida de que eles vão se aproximar para se ajudar, porque ambos foram alvo do, vamos chamar assim, Império Ocidental. Para entender o que está acontecendo, é útil sempre voltar ao que foi explicado para nós pelos altos sacerdotes de Davos no Fórum Econômico Mundial, que se trata de um conflito entre dois modelos de governança. Isso foi algo que George Soros explicou em um de seus discursos anuais em Davos, no Fórum Econômico Mundial. De certa forma, ele está correto. Isso está certo. Mas eu acho que não são dois sistemas de governança. É mais o conflito entre o sistema neocolonialista ocidental e praticamente todo o resto. Acho que esse sistema de governança neocolonialista ocidental é predatório. Seu imperativo estratégico principal é preservar e defender sua hegemonia sobre a massa continental da Eurásia. Para isso, eles precisam impedir que qualquer potência rival surja no continente eurasiático. Desde os tempos de Halford Mackinder, eles formularam isso como o poder pivô. A ideia de que um poder pivô poderia emergir na massa continental da Eurásia e então se tornar um império baseado em terra. Com o tempo, tal poder poderia crescer e se tornar tão forte e rico que poderia deslocar o Império Marítimo, que era o que o Império Britânico representava na época. E assim, Mackinder, já há 100 anos, propôs como impedir que o império baseado em terra, que eles já presumiam que seria a Rússia, emergisse e se tornasse mais poderoso do que o Império Britânico, deslocando o Império Britânico no mundo. A receita era cercar a área central com tantos pontos de apoio que pudessem impor guerras continuamente à Rússia, enfraquecendo-a constantemente e drenando seus recursos para que ela nunca pudesse se tornar uma grande potência a ser enfrentada. Mackinder nomeou especificamente França, Itália, Egito, Coreia e Índia, como esses pontos de apoio. Então, França, Itália, Egito, Índia e Coreia. Mas nos últimos 100 anos, é claro que a geoestratégia mudou. O que temos hoje é praticamente toda a faixa que vai do Mar Báltico até o Mediterrâneo Oriental e depois atravessa até as duas Coreias. Eles meio que semearam toda essa faixa com potenciais pontos de crise, e vemos hoje que eles aproveitaram a Ucrânia para impor uma guerra à Rússia. Já designaram os Balcãs como o segundo front no conflito entre o Ocidente e a Rússia. Depois, é claro, o Oriente Médio. Em 7 de outubro de 2023, a guerra no Oriente Médio escalou para um nível perigoso. O objetivo deles é claramente derrubar o regime iraniano, o que novamente serve para que eles tenham hegemonia sobre o continente euroasiático ocidental. Vimos que houve uma tentativa de colocar Índia e Paquistão em outra guerra. Vimos, apenas na última semana, que o Azerbaijão começou a antagonizar tanto a Rússia ao norte
quanto o Irã ao sul, e que o Estado Profundo turco tem sido usado para fazer o mesmo. Porque o que a faixa imperial, vamos chamá-la pelo nome, o que os britânicos estão tentando alcançar, é defender sua hegemonia sobre a massa terrestre da Eurásia, usando o Estado Profundo turco como seu proxy. E eles têm prometido a criação da Grande Turânia, que é basicamente a ideia de unir, econômica e politicamente, todos os povos túrquicos, entre a Turquia e praticamente a China. Porque dali você vai da Turquia para o leste. Você tem o Azerbaijão, tem todos os stans, Turcomenistão, Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, até a província chinesa de Xinjiang, que é habitada majoritariamente por povos túrquicos. Então, para agradar ao Estado Profundo turco, para cooperar e colaborar com o Império Ocidental, eles estão prometendo a criação dessa grande Turânia, onde alguém como Erdogan, ou talvez Aliyev, em Baku, poderia surgir como esses grandes estadistas, unificadores dos povos túrquicos sob uma única liderança, para criar uma entidade política grande e poderosa. Mas enquanto isso, o que estão pedindo deles é que sirvam aos seus propósitos. Agora vemos o Azerbaijão antagonizando a Rússia, tomando ações deliberadas para deteriorar o relacionamento com a Rússia, cooperando com serviços de inteligência ocidentais e com Israel para antagonizar os iranianos. Então você tem toda a região do noroeste do Irã, que também é habitada em sua maioria por povos túrquicos. Esta é o Azerbaijão do Sul. Então talvez, sabe, para Aliyev, a ideia possa ser, se conseguirmos desestabilizar o Irã e promover uma mudança de regime lá, talvez ele possa expandir o tamanho do Azerbaijão, anexando o Azerbaijão do Sul, tomando parte do território iraniano atual. Não vamos esquecer também que os turcos colaboraram com a inteligência britânica em tentativas de derrubar o regime de Bashar al-Assad, cultivando o HTS a partir dos remanescentes da Frente al-Nusra e da Al-Qaeda na Síria. Agora, sabemos muito bem que essas forças foram cultivadas por agências de inteligência britânicas em cooperação com o Estado Profundo turco. Então, todos esses diferentes pontos de crise, todos esses conflitos que estão prestes a surgir ou que já se intensificaram, fazem parte de um único e mesmo conflito. E então, se voltarmos ao que George Soros nos disse, é exatamente isso. É o choque entre dois sistemas de governança. E acho que podemos ir ainda mais longe e dizer que é o choque entre o Império Ocidental e o movimento dos BRICS. Porque o movimento dos BRICS surgiu como uma alternativa ao Império Ocidental. Então, em vez de os países estarem desunidos, onde um a um podem ser derrubados por meio de terrorismo, movimentos separatistas, revoluções coloridas, assassinatos políticos ou ações como esta, eles se unem e criam um sistema alternativo, onde podem comercializar, cooperar e compartilhar provisões de defesa e segurança, como fizeram através da Organização de Cooperação de Xangai. E eles sabem exatamente com o que estão lidando, porque recentemente, acho que no último ano ou dois, a Organização de Cooperação de Xangai publicou uma série de documentos estratégicos nos quais identificou especificamente as ameaças do terrorismo, separatismo e extremismo político como as ameaças mais importantes a serem enfrentadas e combatidas. E é exatamente assim que as potências ocidentais têm agido. Eles têm agido por meio de intermediários que são organizações terroristas, grupos separatistas ou extremistas domésticos nos países-alvo, seja em Mianmar, Irã, Síria ou Ucrânia. É sempre a mesma coisa. E o perigo é que outros pontos de tensão possam surgir nos Estados Bálticos ou nos Balcãs. Também há tensões entre Índia e Bangladesh, que recentemente passou por uma mudança de regime, assim como entre Bangladesh e Mianmar, Coreia do Norte e Coreia do Sul, e claro, China e Taiwan também podem se tornar um fronte de guerra. Embora pareça confuso, se você acompanhar os acontecimentos do dia a dia, se você ampliar a visão e tentar entender a estratégia do Império Ocidental e o que eles estão tentando alcançar,
Então percebe que todas essas crises são diferentes campos de batalha da mesma guerra. O que é fascinante no contexto histórico mais amplo, porém, é que desde os tempos de Mackinder, no início dos anos 1900, acho que seu primeiro trabalho sobre essa massa de terra eurasiana saiu em 1904, sobre como controlá-la. Isso tem sido central nos documentos estratégicos e no pensamento estratégico da Grã-Bretanha e, posteriormente, dos Estados Unidos. O ponto em que ele aparece nos principais documentos estratégicos é para evitar que potências eurasianas se unam. Mas, como você disse, isso significa que se você pretende dominar o continente eurasiano a partir das terras periféricas, como dizem os americanos, ou da periferia marítima, é preciso garantir que as potências terrestres da Eurásia estejam divididas, o que é um tema recorrente, como você mencionou. Você precisa manter os alemães separados dos russos, o que sempre foi a principal política britânica na Europa, mas também manter os chineses afastados dos russos, os iranianos dos chineses. Eles estão essencialmente todos divididos. Mas, para esse fim, acho que a fraqueza ou a capacidade de separar os russos dos alemães ou da Europa como um todo sempre foi a Ucrânia, já que esse era novamente o principal elo. Você não tem isso entre russos e chineses, aliás. Acho que esse é um problema central para os estrategistas americanos. Eles têm uma fronteira imensa e não há um estado intermediário disruptivo que possa ser usado. A Mongólia não serviria. Mas, de qualquer forma, minha pergunta é, como você vê isso se desenrolando agora? My question was how do you see this working out now? Because the project Ukraine, the effort. Porque o projeto na Ucrânia, o esforço de usar os ucranianos para, como os americanos costumam dizer, tirar os russos do grupo das grandes potências e separá-los permanentemente da Europa, não está indo como planejado. Na verdade, acho que os efeitos em cascata, ou o colapso, parecem estar se intensificando se olharmos apenas para os últimos dias. Claro, a tentativa americana de suspender as entregas de armas pode ser revertida amanhã ou até mesmo mais tarde hoje, então isso pode mudar. Mas com os russos se tornando mais agressivos nos bombardeios e a linha de frente enfraquecendo, como você vê o projeto da Ucrânia daqui para frente? Os Estados Unidos precisam ter um plano B. Going forward from here, because there has to be a plan B for the United States. Bem, ok. Então a minha leitura dos Estados Unidos, e sabe, se falarmos sobre os Estados Unidos, é claro que temos que aceitar a premissa de que os Estados Unidos não são um monólito. Os Estados Unidos surgiram como uma rejeição ao colonialismo ocidental, como uma reação a ele, e uma tentativa de estabelecer um novo país livre. E é isso que o Dia da Independência Americana celebra. Na verdade, acabamos de ter o Dia da Independência ontem. E nesse sentido, os Estados Unidos, se voltarem às suas raízes republicanas, seu aliado e amigo natural no mundo é exatamente a Rússia. E durante todo o século XIX, e até mesmo no século XVIII, desculpe, eu disse XVII, quis dizer XVIII, Rússia e Estados Unidos foram amigos e aliados muito, muito próximos. Portanto, as razões para isso ainda são válidas e relevantes. E existe uma tradição histórica que realmente aproxima esses dois países. Então agora a questão é, o governo Trump quer continuar sendo o braço militar de imposição do Império Ocidental, ou quer retornar às suas raízes republicanas e se tornar apenas uma grande potência em seu próprio hemisfério? Ao mesmo tempo em que mantém relações amistosas, construtivas e mutuamente benéficas com outras potências como Rússia, China, Índia e assim por diante. Em primeiro lugar, as declarações de Donald Trump sobre esse assunto têm sido muito consistentes. Ele quer retirar os Estados Unidos de todos esses projetos imperialistas ao redor do mundo. Imperialist projects around the world. And then, over the last E então, ao longo dos últimos 180 dias, mais ou menos, em que ele tem sido presidente dos Estados Unidos, suas ações também têm sido consistentes nesse aspecto. Então, não a retórica. A retórica vai te causar lesões cerebrais se você focar nela,
mas os efeitos reais de suas políticas. Já em janeiro, Marco Rubio, seu secretário de Relações Exteriores, secretário de Estado, disse que os Estados Unidos realmente consideram a ordem do pós-Segunda Guerra Mundial mais do que obsoleta, que ela foi usada como arma contra os Estados Unidos, que não atende aos interesses americanos, que a nova realidade são integrações multipolares e que os Estados Unidos pretendem abraçar essas integrações multipolares. Então, o fato de que hoje podemos ver os Estados Unidos se desvinculando do projeto Ucrânia, porque a grande pressão de lobby em março e abril deste ano foi para manobrar os Estados Unidos a fornecer garantias de segurança à Ucrânia, e Trump se recusou a fazê-lo. E agora vemos os Estados Unidos interrompendo as entregas de armas para a Ucrânia. Eu digo que é uma pausa e que eles vão continuar, bem, talvez. Mas as informações vindas do terreno na Ucrânia... Tenho um amigo em Kiev com quem falo periodicamente. Ele me disse que não há dúvida. Os americanos estão saindo. Todo mundo percebe. Os sistemas de armas mais importantes de que os ucranianos precisam hoje, eles não estão mais recebendo. A justificativa é: estamos ficando sem. Não temos o suficiente para nós mesmos. Temos que fazer isso. Mas o efeito é que, na verdade, Trump está deixando os russos tomarem a Ucrânia, e o projeto Ucrânia acabou agora. Não há dúvida de que a Ucrânia será derrotada. As potências que estão mais ansiosas para preservar sua posição, o ponto de apoio, como diria Mackinder, na Ucrânia são a França e a Grã-Bretanha. As relações entre França e Grã-Bretanha, por um lado, e o governo Trump, por outro, não têm sido tão amistosas. Havia também um grupo, não me lembro se li um nome na verdade, sob a Agência de Segurança dos Estados Unidos. O grupo foi reunido com o objetivo de elaborar estratégias sobre como continuar antagonizando e desestabilizando a Rússia, como coagi-los a aceitar algum tipo de paz que fosse benéfica para a Ucrânia, até mesmo chegando ao ponto de planejar ataques terroristas na Rússia. Donald Trump demitiu as pessoas desse grupo e encerrou o papel delas nos Estados Unidos. Se mudarmos nossa atenção para o Irã, houve uma enorme pressão sobre Trump para entrar em guerra contra o Irã. E esse é um assunto sobre o qual poderíamos, você sabe, há realmente um buraco profundo de questões em relação ao Irã. Trump, do seu próprio jeito, que parece muito incoerente e caótico, mas na prática, ele evitou entrar em guerra contra o Irã. Ele lançou um ataque de bombardeio que não pareceu alcançar muita coisa e do qual os iranianos aparentemente já estavam cientes e foram avisados com antecedência. Depois disso, ele disse: ok, fizemos o que tínhamos que fazer. Não há necessidade de continuar com a aniquilação do programa nuclear iraniano. Então, vencemos. E aí acabou. Quando perguntado sobre mudança de regime, ele disse: não, eu não quero mudança de regime. Na verdade, ele queria suspender as sanções contra o Irã. Ele queria aliviar algumas sanções ao Irã. E Steve Witkoff chegou a dizer, em uma entrevista para uma dessas redes americanas, ABC ou algo assim, que suspender as sanções ao Irã era, na verdade, um sinal para a China de que o governo dos Estados Unidos estava pronto para negociar. E então, dias depois, eles anunciaram que haviam fechado novos acordos comerciais com a China. Então, se eu olho para todas essas mudanças que vimos no mundo desde que Trump assumiu, elas são muito consistentes com a ideia de abandonar a ordem global do pós-Segunda Guerra Mundial, na qual os Estados Unidos eram basicamente o principal policial global, impondo militarmente a dominação, a hegemonia, do Império Ocidental ao redor do mundo. Retirar os Estados Unidos de todas aquelas guerras e, em seguida, fechar acordos com nações soberanas como Rússia, China, Irã também. E, ao mesmo tempo, não buscar um bom relacionamento com as potências europeias, seja a UE, França, Grã-Bretanha, Canadá. E, de fato, se você ler a imprensa ocidental, eles absolutamente odeiam Trump.
there's not a day that goes by that they don't have an insulting article. Não passa um dia sem que publiquem um artigo insultuoso sobre Trump e sua administração. Eu queria passar mais um minuto falando sobre o Irã, porque esse é um caso muito significativo. A pressão sobre Trump para bombardear o Irã, acabamos de ver isso. Mas houve um episódio semelhante em 2019. Em junho de 2019, praticamente 5 anos atrás, o Irã derrubou um drone americano Global Hawk sobre o Estreito de Hormuz. Depois disso, houve uma grande campanha de lobby pressionando Trump a lançar uma campanha de bombardeio contra o Irã, o que ele recusou. Ele disse, não vou fazer isso. E então, o lado que reagiu de forma mais histérica a isso foi exatamente a embaixada britânica. E foi aí que tivemos o escândalo dos memorandos de King Darroch. Porque na época, o embaixador britânico em Washington era Sir King Darroch, que agora é Lord King Darroch. Was Sir Kim Darroch, who is now Lord Kim Darroch. And E a organização chamada Anonymous vazou esses telegramas porque ele havia enviado uma série de memorandos ao Ministério das Relações Exteriores em Londres. E o que vimos nessas comunicações do Ministério das Relações Exteriores foi que era exatamente a embaixada britânica que estava orquestrando essa campanha de pressão contra Trump para tentar empurrar os Estados Unidos para uma guerra contra o Irã. E quando Trump recusou, King Darroch ficou muito frustrado, muito decepcionado, e fez algumas críticas nada diplomáticas a Trump. Ele disse que Trump era incompetente, caótico, inepto e coisas do tipo. Ele também disse que, bem, talvez ainda pudéssemos manobrar Trump para atacar o Irã, mas teríamos que inundar a zona ao redor dele. Ele usou a expressão flood the zone, com mais conselheiros linha dura que pudessem persuadi-lo a ir para a guerra. Então esses telegramas foram vazados. then those cables got leaked out. And then on 9th July 2019, E então, em 9 de julho de 2019, ficou óbvio que Trump estava completamente por dentro, que ele sabia o que estava acontecendo. Trump publicou um tweet no qual chamou o embaixador britânico de estúpido e maluco. O escândalo nos bastidores ficou tão grave que os britânicos tiveram que chamar Sir Kim Darroch de volta e nomear um novo embaixador para os Estados Unidos. Menciono esse incidente porque ele passou praticamente despercebido. A mídia não escreveu muito sobre isso. Eles meio que obscureceram o episódio. O que aprendemos com isso é que Trump sabe exatamente quem está manobrando os Estados Unidos para esses desastres militares ao redor do mundo e causando muitas dessas guerras. E, novamente, tudo volta a Mackinder, a grande estratégia de Mackinder, e ao uso desprezível dos Estados Unidos como o executor militar do Império. the military enforcement for the empire. Nunca tenho certeza de quanto do Trump é falta de qualificação ou narcisismo, e quanto é pensamento estratégico claro, porque muitas vezes acho que isso é uma fraqueza na Europa. Exageramos a extensão disso. Tenho certeza de que ele é muito narcisista, mas quanto isso realmente dita a política, acho que os europeus estão cometendo um erro. Quero dizer, como você disse, ele deve saber o que está acontecendo. Na verdade, um dos motivos pelos quais franceses e britânicos apoiaram, no final de 2024, o lançamento desses ataques de longo alcance contra a Rússia, algo que eles sabem há 3 anos que seria uma escalada desastrosa, foi que queriam prender Trump em uma guerra assim que ele assumisse o poder, ou prendê-lo ao projeto da Ucrânia. E agora, claro, eles se referem a ele como papai, e isso supostamente serviria para conquistá-lo. Demonstrem-se a seu Beijing Lopletha. Mas é o seguinte, se você está nos Estados Unidos, vê que o projeto Ucrânia está fracassando. A guerra vai ser perdida. Vai ser um desastre, muito pior do que o Afeganistão. Imagine se você pudesse transferir esse desastre para os europeus. E acho que é aí que os europeus estão calculando mal. Ou seja, os europeus parecem pensar que quanto mais assumem a responsabilidade pela Ucrânia, menor o peso para os Estados, e mais provável que os Estados continuem envolvidos. Mas, por outro lado, isso facilita para os Estados Unidos lavarem as mãos da situação. Agora o problema é da Europa. E a mesma coisa com essa cúpula da OTAN. Todo mundo está aceitando, sabe, 5% do PIB para armas.
Claro, os europeus estão, digamos, maquiando os números. Eles estão investindo em infraestrutura, sabe, para chegar a 5%. Então isso não significa necessariamente muita coisa. Mas, novamente, para Trump, se eles se armam para demonstrar lealdade, na esperança de que a América não nos abandone, ou sabe, o papai não vai nos abandonar, como disse Ruth, na verdade, isso permite que a América vá embora, porque agora todos nós dissemos que estamos gastando trilhões em segurança. Agora, claro, são centenas de bilhões, então a América pode ir embora. Então acho que podemos estar subestimando isso, o homem na Casa Branca. Mas qual é então o entusiasmo dos europeus, você mencionou especialmente os britânicos, em arrastar os americanos para uma guerra com o Irã? Esse é o objetivo mais amplo de manter isso na Europa, ou como você vê essa questão? Bem, me parece, e isso não está exatamente explicitado para que todos possam entender, mas me parece que os britânicos, em algum momento, e acho que isso aconteceu quando a cortina de ferro caiu no início dos anos 90, decidiram tentar recuperar sua antiga glória imperial. A primeira evidência disso veio em 1993, em um discurso que Douglas Hurd, então secretário de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, fez ao parlamento. Nesse discurso, ele disse que a Grã-Bretanha continua a ter uma influência maior do que seu peso, e como ele afirmou, eles pretendem continuar desempenhando esse papel de exercer uma influência desproporcionalmente poderosa nos assuntos globais. Então eu acho que eles começaram a avançar sobre suas antigas posições coloniais para retomar o controle. Não por meio de conquista militar, mas utilizando uma rede de inteligência muito bem desenvolvida, que coopera de forma muito próxima com o Ministério das Relações Exteriores, com o que poderíamos chamar de o lado encoberto da diplomacia britânica. Eles também possuem uma ampla rede de organizações não governamentais, contratados privados e instituições de caridade que entram nesses países-alvo e desenvolvem redes de influência. Eles usam dinheiro, exercem pressão diplomática e também desenvolvem influência junto a grupos de oposição, redes terroristas, grupos separatistas e assim por diante. E eles buscam desestabilizar nações dessa forma, e depois se apresentam como salvadores. Vamos vir aqui para garantir a paz e a estabilidade em seu país. Mas então você tem situações como a da Síria, porque eles têm tentado trazer paz e estabilidade para a Síria, e vimos o que aconteceu lá. Se voltarmos a 2012, houve aquela famosa troca de mensagens entre Jake Sullivan e Jonathan Powell. Jonathan Powell foi anteriormente chefe de gabinete de Tony Blair e, após encerrar sua carreira política por um tempo, criou uma organização chamada Intermediate. Era uma dessas empresas contratadas de forma privada, financiada pelo Foreign Office e pelo MI6, e tinha uma cooperação próxima com eles. E ele recrutou o atual presidente sírio, que na época estava preso no Iraque. De alguma forma conseguiram tirá-lo da prisão no Iraque e então o cultivaram. Naquele momento, ele se comunicou com Jake Sullivan, que trabalhava para Hillary Clinton, e disse a eles que na Síria a Al-Qaeda estava do nosso lado. É daí que vem o e-mail de Jake Sullivan para Hillary Clinton dizendo: a Al-Qaeda está do nosso lado. Ele os informou que possuem uma ampla rede e relacionamento com todos esses exércitos insurgentes na região e que trabalham com eles com o objetivo de derrubar o regime sírio. Na mesma troca de mensagens, ele também informou a Sullivan que as mesmas operações foram implementadas em Mianmar, Somália e Iêmen. E o que esses 4 países têm em comum? Eles têm sido alvo de todos esses ataques desestabilizadores, ataques terroristas, guerras civis, revoluções coloridas e assim por diante, resultando em milhões e milhões de vítimas. Assim como na Síria, desde 2012, tivemos mais de 1 milhão de vítimas.
Uma das empresas contratadas, responsável pelas relações públicas na Síria, chamava-se Albany Associates. Essas mesmas Albany Associates agora estão encarregadas do trabalho de relações públicas para o governo da Bósnia-Herzegovina, que fica bem no coração dos Balcãs e que os britânicos designaram como a próxima frente contra a Rússia. The British have designated as the next front against Russia. And their work, you can see the results of their work. Você pode ver os resultados do trabalho deles. De acordo com as pesquisas deles, 60% do povo bósnio acha que a maior ameaça externa à Bósnia vem exatamente da Rússia. É assim que eles atuam. E então eu acho que os Estados Unidos só entram na equação quando chega a hora de aplicar força bruta, quando é preciso enviar grupos de ataque de porta-aviões, lançar mísseis, enviar tropas. E acredito que isso é algo que as Forças Armadas Americanas, o setor de defesa dos Estados Unidos, já entenderam. Então, por que estou dizendo tudo isso? Porque eu acho que não se trata apenas do Trump. Why am I saying all this? Because I think it's not just Trump. We're not dealing with Trump's... Não estamos lidando com as vitórias de Trump. E acho que se ele é um grande pensador profundo e estrategista, é algo secundário. O ponto importante, na minha opinião, é que a oposição ao Império e a relutância em estar constantemente travando guerras pelo Império é muito mais ampla e muito mais robusta na classe política americana, e especialmente entre os círculos militares americanos, do que apenas Donald Trump. Acho que foi assim que chegamos a Donald Trump em primeiro lugar, porque há muitas pessoas nos Estados Unidos que entendem que da Segunda Guerra Mundial até agora, os Estados Unidos basicamente têm sido usados em uma combinação de mestre e executor. Sabe, do Mad Max, onde você tinha o Mestre Blaster, aquele gigante grande e burro, com um anão decrépito sentado em seu ombro, dizendo o que destruir e quem espancar. Mas o gigante não sabia por que estavam fazendo aquilo. Era o anão decrépito que o guiava o tempo todo. E há um ressentimento em relação a isso. Acho que existe um movimento muito mais amplo para trazer os Estados Unidos de volta às suas tradições republicanas, rejeitar o império e se tornar uma potência regional, uma nação soberana. É também por isso que você vê, nos círculos europeus, esse medo de que os Estados Unidos estejam voltando ao isolacionismo, de que não estejam levando a sério seu papel global. Críticas sobre como os Estados Unidos tiveram que ser arrastados para a Primeira Guerra Mundial contra a vontade, e como entraram tarde na Segunda Guerra Mundial, e depois como se retiraram do Afeganistão, eles cortaram e fugiram, e assim por diante. Mas, você sabe, enquanto certos círculos oligárquicos nos Estados Unidos querem preservar os compromissos imperiais, porque foram os principais beneficiários deles, acho que muita gente no exército, nas forças armadas e em círculos políticos entende como foram usados e abusados, e não querem mais nada com isso. Então não posso dizer, Trump não parece ser um grande e profundo pensador estratégico, mas o efeito de suas políticas definitivamente parece estar desviando o rumo dos Estados Unidos do império global. Ou só, sim, uma última pergunta. Considerando que grande parte de como os Estados Unidos lidam com a Ucrânia, Irã e China depende dessa luta interna dentro dos próprios Estados Unidos, você acha que os America Firsters vão sair por cima nessa? Ou se você analisar o que está acontecendo na Ucrânia, acha que isso faz parte do motivo por trás da retórica confusa? Porque, se você é o Trump, digamos que você realmente queira acabar com a guerra na Ucrânia, e eu realmente olho sim, esquete por impostal sobre youth. You can't be too open about it. I mean, for example, Por exemplo, com Reagan, acho que ele foi o único que realmente poderia começar a negociar o fim da Guerra Fria, porque ninguém o acusaria de ser fraco. Quero dizer, se você se mostra fraco, então os outros vêm atrás de você. Muitas vezes, só os falcões conseguem, digamos, negociar adequadamente com o oponente. Mas do ponto de vista dele, será que muito desse vai e vem
dessa retórica beligerante é sempre uma questão de personalidade. Ou você vê isso ligado à necessidade de manter alguns dos falcões sob controle. Porque muito disso parece, como você disse, não ser uma entidade unida. Existem muitas lutas internas dentro dos Estados Unidos. Eu acredito que sim, Glenn. E não posso ter certeza, porque a retórica, obviamente, faz parte das operações psicológicas. A natureza das operações psicológicas é justamente manter o público desorientado e confuso. Então ninguém pode dizer, bem, é exatamente isso que eles estão fazendo. E eu sei disso porque está escrito nesse documento. Algumas das decisões mais importantes que já foram tomadas nunca são colocadas no papel. Então, sabe, o que alguém escreveu em algum lugar, em algum documento, pode ou não servir de base para a política. Mas sempre haverá decisões tomadas em círculos fechados, onde alguém decide, ok, vamos abandonar a Ucrânia. É isso. Eles não vão divulgar um comunicado à imprensa sobre isso. Eles vão seguir um caminho de se dar justificativas, porque sempre serão atacados pelo outro lado. Ah, vocês estão abandonando nossos aliados tradicionais. E esses aliados tradicionais são muito poderosos. Eles controlam a mídia. Eles controlam tantas dessas instituições que estão praticamente enraizadas culturalmente na sociedade americana. No início da Segunda Guerra Mundial, os Bergsman deliberadamente convidando ataques alieistas. Winston Churchill estava dizendo ao embaixador americano, bem, quando os alemães começarem a bombardear nossas cidades, vocês, Yankees, não vão conseguir ficar de braços cruzados enquanto somos bombardeados, porque algumas dessas cidades têm os mesmos nomes de cidades nos Estados Unidos. É como se Hitler estivesse bombardeando vocês indiretamente. Então eles entendem que existe uma mentalidade enraizada no establishment político americano e também nas tradições culturais de todo o período pós-Segunda Guerra Mundial, em que a pessoa comum na rua vê o Reino Unido como um amigo e aliado dos Estados Unidos. O mesmo vale para a França, a Europa, a União Europeia. Então, você não pode simplesmente jogá-los ao mar e dizer não estou mais com essas pessoas. Vou abandonar a Ucrânia. Vou ser amigo de Vladimir Putin e Xi Jinping. Porque Vladimir Putin e Xi Jinping foram demonizados na mídia ocidental sem parar desde o início. Quero dizer, Vladimir Putin está no poder desde 2000. Só por volta de 2003 é que as potências ocidentais entenderam que Putin não era Zelensky, que ele não era Boris Yeltsin, que ele pretendia defender a soberania russa. Mas a partir desse momento, ele foi demonizado na mídia ocidental 24 horas por dia, sem parar. É difícil encontrar até mesmo uma abordagem moderadamente equilibrada para explicar Vladimir Putin. E por isso Trump não pode simplesmente dizer, bem, vou ser o melhor amigo de todos esses ditadores malignos como Putin, Xi Jinping e os ayatollahs sentados em Teherã. Então, acho que a retórica precisa ser desorientadora e confusa, e é por isso que tento realmente ignorar a retórica e focar no que de fato é feito e nos efeitos das políticas. E acho que também temos um bom precedente para isso, que foi o primeiro mandato de Donald Trump. Tivemos a evolução das relações com a Coreia do Norte, que começou com uma retórica muito agressiva. Em certo momento, parecia que Trump estava prestes a lançar um ataque contra a Coreia do Norte. Mas, ao mesmo tempo, ele enviou uma delegação do Pentágono, acredito que eram generais de alto escalão, que foi à China e acho que também à Coreia do Sul e Singapura para preparar o terreno para um encontro entre Trump e Kim Jong-un. Eles tiveram uma reunião e acabaram desenvolvendo um relacionamento muito bom. E Trump anunciou que eram amigos, que o relacionamento iria melhorar. O objetivo dele era acabar com a hostilidade entre o Norte e o Sul. Então, pela primeira vez desde a Guerra da Coreia, tivemos tropas sul-coreanas e norte-coreanas desminando a zona desmilitarizada.
Claro, tudo isso foi rapidamente descarrilado, mas digamos que tivemos uma janela de tempo em que havia realmente grandes esperanças de que a Península Coreana seria pacificada permanentemente. A retórica era uma coisa, a política real era outra. E acho que é pelo mesmo motivo que temos uma retórica maluca e caótica acontecendo hoje. Mas precisamos focar nos resultados e nos efeitos da política de Trump. E acho que até agora dou a ele o benefício da dúvida, com certeza. I was gonna say it's very interesting take though. Eu ia dizer, é uma perspectiva muito interessante, porque as pessoas continuam se referindo à retórica, que você precisa olhar além do barulho. Então eu sempre fico me perguntando, bem, acho que esse pode ser o propósito, fazer você continuar tentando adivinhar. Mas será que existe alguma ordem no caos, ou simplesmente não há nada ali? Mas como você disse, há uma certa consistência, pelo menos em termos do projeto Ucrânia. Então parece que, se você olhar além de todo o vai e vem, o que realmente aconteceu foi que os europeus foram deixados de lado. Os ucranianos, cada vez mais. Lembre-se de que eles nem sequer iam conversar com os russos, e agora estão sentados à mesa. Estão cada vez mais se aproximando desse formato. A guerra, ao que parece, agora vai chegar ao fim. Os europeus estão assumindo a responsabilidade. Você sabe, ele queria que isso acontecesse. E também, é claro, a rivalidade interna nos Estados Unidos. As forças muito poderosas que não o deixam se afastar da guerra na Ucrânia também estão, em certa medida, apaziguadas. Então, novamente, não tenho certeza se ele é excelente em diplomacia ou se está apenas tropeçando, e isso acontece por coincidência. Gostaria de pensar que há alguma habilidade por trás disso. Sim, e acho que também não devemos negligenciar o fato de que a guerra no Oriente Médio não escalou da forma que os falcões de guerra esperavam. Apesar dos americanos terem bombardeado o Irã e depois o Irã ter lançado um ataque retaliatório simbólico, não houve uma escalada a partir daí. E acredito que isso foi resultado de uma ação deliberada, porque se as coisas tivessem seguido apenas pela inércia, a guerra certamente teria escalado. Então, me parece que há definitivamente alguém por trás do Trump, e talvez o próprio Trump, tentando desviar o rumo do conflito e buscar outro caminho. Vamos ver. Eles podem acabar sendo desviados do objetivo. And so we'll see, they could get derailed. He might fail because I think, if I could. Ele pode fracassar, porque, se eu pudesse fazer uma crítica séria ao Trump, é que ele é muito permissivo com a verdade. Acho que ele se prejudicou ao afirmar que destruiu completamente o programa nuclear do Irã, porque é uma mentira muito fácil de desmentir. Ou pelo menos, é muito fácil para um lado do espectro político dizer, não, isso não é verdade, você está mentindo. Se ele tivesse dito, causamos danos severos ao programa e agora vamos pressionar os iranianos para permitir que nossos inspetores verifiquem, ele teria alguns dias, talvez até algumas semanas ou meses, para deixar essa história esfriar, sair do foco. E sob a cobertura dessas inspeções, ainda seria possível negociar e fazer acordos com os iranianos. Mas se você optar por uma mentira tão completamente bombástica, então muitas pessoas simplesmente não vão acreditar em você. E aí a pressão para voltar a bombardear e retomar as hostilidades vai começar a aumentar imediatamente. Então, acho que nesse sentido, talvez ele esteja cometendo um erro, mas é difícil julgar. É muito fácil ser o crítico de fora e apontar o que está sendo feito. Acho que temos que apenas esperar e ver o que acontece. Mas pelo menos não estamos tendo uma grande confrontação nuclear no Oriente Médio, que era o que os belicistas, na minha opinião, queriam. E eles ainda querem isso. Porque essa palavra, quero dizer, ele realmente está preso nela. Eu vi ele criticando a CNN porque disse, não está severamente danificado, está obliterado. Essa é a palavra, obliterado.
Então ele quer que algo com que todos podem concordar é que ele é um grande vendedor. Ele faz o show. Esse é o lance dele. Essa palavra, eu acho, promovê-la é muito importante. And sempre importi. Exceto aí não existe nenhum programa nuclear. Yes, the reason why he's insisting on this word Sim, o motivo pelo qual ele está insistindo nessa palavra é porque o programa nuclear do Irã tem sido a justificativa para ir à guerra contra o Irã, para bombardeá-los. E então, se você diz que isso foi obliterado, agora não há mais justificativa. E as potências ocidentais, já que somos todos sobre democracias, direitos humanos e liberdade, não podem dizer abertamente: bem, na verdade não. Queremos impor democraticamente um novo regime no Irã e queremos instalar nosso Shah lá à força das armas. Então, ao dizer que ele obliterou isso, ele remove completamente o pretexto para a guerra contra o Irã. Vamos ver. Vamos ver o que eles acabam conseguindo. Mas, novamente, dou a Trump e ao seu governo o benefício da dúvida. E acho que a única maneira de sabermos com certeza é com o passar do tempo. E a retórica, mais uma vez, provavelmente deve ser ignorada por questões de saúde. É sempre fascinante conversar com você. E muito obrigado pelo seu tempo. E onde as pessoas podem te encontrar? Obrigado por me receber, Glenn. Estou ativo no X. Meu perfil é Naked Hedgie. Tenho 2 publicações no Substack. Uma delas é um boletim diário de mercado que fornece sinais de acompanhamento de tendências para cerca de 18 mercados globais. Também tenho uma publicação pessoal chamada Trend Compass, de Alex Craner, onde publico com menos frequência, mas com pesquisas mais aprofundadas e artigos mais elaborados. A primeira é o iSystem Trend Compass, e a segunda é o Substack de Alex Craner. The second one is Alex Craner's Substack. Bem, mais uma vez não posso recomendar o suficiente. Sigam o Alex Craner. Muito obrigado novamente. Obrigado por me receber, Glenn. E tenham um excelente fim de semana.